Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou tratar sobre a questão da guarda do sábado. Será que a guarda do sábado só começou com o povo de Israel no Monte Sinai? Ou o povo já guardava o sábado antes disso? E eu quero tratar especificamente hoje sobre a guarda do sábado no livro de Gênesis. E eu vou provar para você que o sábado sim era guardado no livro de Gênesis. Talvez você esteja se perguntando, por que seria importante provar a guarda do sábado no livro de Gênesis? Eu vou te explicar por quê. Existe uma narrativa no meio acadêmico, no meio teológico, em que as pessoas argumentam dizendo que a guarda do sábado era somente para Israel e que a igreja não precisa guardar o sábado hoje porque o sábado era somente para Israel. E a defesa deles é dizer que o sábado só foi dado como mandamento lá no Monte Sinai. E antes disso, o sábado não era mandamento. Aí o argumento é, no livro de Gênesis não existia a guarda do sábado. E nós, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, cremos que existia sim a guarda do sábado desde do livro do Gênesis. E hoje eu vou te provar, na Bíblia, que o sábado era guardado desde o livro do Gênesis. E você aprender isso é importante para você derrubar essa acusação, essa narrativa de dizer que o sábado só é coisa de Israel, que o sábado só começou no Sinai. E se você conseguir mostrar que o sábado era guardado antes disso, desde o Gênesis, você vai derrubar essa falácia de uma vez por todas. E talvez um dos argumentos mais fortes contra a guarda do sábado hoje para a igreja vai cair por terra, que na verdade vai cair e eu vou te mostrar. Então, se você gostou do tema de hoje, já deixa o like no vídeo aí, já se inscreve no canal se você não for inscrito e vamos para o vídeo. Eu te convido agora a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, do versículo 1 até o 3. E para mim, particularmente, esse texto já é mais do que o suficiente para mostrar que o sábado era guardado no livro de Gênesis. Mas isso é só para começar. O texto diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Bem, esse texto já mostra Deus santificando, Deus abençoando e Deus descansando, cessando a sua obra no sétimo dia. Para mim, esse texto já é suficiente para mostrar que toda a bênção do sábado já começou desde a semana da criação. Bem, santificar significa separar. Desde a semana da criação, Deus separou o sétimo dia dos outros como um dia especial. Foi o único dia que Deus santificou e o único dia que Deus abençoou e tratou como um dia diferente dos outros. Agora uma pergunta para reflexão é: se Deus só queria dar o sábado como santificado anos depois, milhares de anos depois no Sinai, por que Deus teria abençoado e santificado e descansado desde a criação? Por quê? Será que Deus faria esse processo no sétimo dia na criação para botar no bolso e guardar e ficar esquecido da humanidade? A resposta é simples. Com certeza não. Mas não vamos parar por aqui. Para mim, e creio que para outras pessoas também, esse texto já é mais do que suficiente. Mas vamos dar continuidade aqui no livro de Gênesis. Nesse momento, eu lhe convido a ir lá para o capítulo 26, no versículo 5. Gênesis 26, versículo 5 diz assim: Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Bem, aqui tratando de Abraão já, Deus fala que ele era fiel e que andou em obediência, guardou os mandamentos, os mandatos, os estatutos e a lei. Bem, aqui não fala especificamente, explicitamente, que o sábado está incluso. Na verdade, aqui ele não fala que o mandamento era isso. Só fala que Abraão obedeceu. Mas esse texto já é mais do que suficiente para mostrar que já existia mandamentos e leis desde antes do Sinai. Mas preste atenção que esse texto vai ficar um pouquinho mais claro para você e você verá que sim, o sábado está com toda certeza incluso aqui. Nesse momento, vá para o livro de Êxodo, no capítulo 16. Aí você pode perguntar, mas não era para mostrar que o sábado foi no livro de Gênesis, por que você está indo para Êxodo? Você vai entender. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16, vamos ler o versículo 4 e 5, e o texto diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Ei que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que, ao sexto dia, preparação o que colherem, e será o dobro do que colherem
do que colhe a cada dia. Nesse momento aqui, foi logo depois do povo de Israel estar murmurando ali porque estava com fome e tal, dizendo que estava com saudade do Egito porque lá tinha comida em fartura, e ali será se Deus ia deixar ele morrer de fome? E Deus vai e promete o maná. E o maná era para ser recolhido todos os dias pela manhã, menos no sétimo dia. No sexto dia, eles precisariam pegar a porção já para o sábado, para o sétimo dia. Agora preste atenção a uma coisa interessante no texto. Ó. O versículo 4 diz, ó, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Ou seja, nesse momento, Deus está fazendo um teste. E vou botar esse povo, eu vou dar um teste a esse povo para ver se ele anda nas minhas leis ou não. E qual foi o teste que ele deu? Guardar o sábado. A questão é, se o teste para saber que o povo andava segundo a lei de Deus era o sábado, guardar o sábado, isso já fica mais do que óbvio que o sábado está na lei. E o interessante é, esse evento de Êxodo 16 é pelo menos um mês antes de Deus dar a lei no Monte Sinai. Pelo menos um mês antes. Ou seja, o sábado já estava incluso na lei de Deus desde antes do Sinai. Agora veja mais. Olha aqui o versículo 23 que diz assim. Respondeu-lhes ele, isto é, o que disse o Senhor? Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser cozer no forno, cozeio. E o que quiser descozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte. Ou seja, aqui, antes, pelo menos um mês antes do Sinai, o sábado é tido como dia de repouso e santo sábado do Senhor. Você percebe que antes do Sinai, o sábado já era visto como um dia santo, um dia de repouso e um santo dia do Senhor? Perceba bem, o texto diz que o sábado é o santo dia do Senhor. Isso quer dizer que antes do sábado ser meu e seu, ele é do Senhor. Mas veja mais o que o texto diz. Vá para o versículo 27 que diz assim, 27 em diante. Ao sétimo dia, saíram alguns do povo para colher, porém não acharam. Versículo 28. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Você percebe que o povo saíram no sábado para recolher o maná? E Deus fala no versículo 28, até quando esse povo recusará guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Você percebe que o povo desobedeceu ao ir atrás do maná no sétimo dia? E o Senhor falou, até quando esse povo recusará guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Aí você lembra um pouquinho lá de Gênesis capítulo 26, versículo 5, que diz que Abraão obedeceu os mandamentos e as leis de Deus. E aqui o texto deixa claro que antes do Sinai, antes de Deus dar as tábuas dos 10 mandamentos, e quando o povo desobedeceu o sétimo dia, Deus falou que, ó, até quando vocês vão desobedecer os meus mandamentos e as minhas leis? Você vê que o teste que Deus deu ao povo para saber se eles eram obedientes ou não foi não matarás, não foi não adulterarás, não foi tomar o nome de Deus em vão, não foi adorar a imagem, etc, etc. O teste que Deus deu foi guardar o sétimo dia. Quando algum desobedeceu, Deus falou, até quando vocês recusarão em guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Isso deixa claro que lá em Gênesis capítulo 26, versículo 5, quando fala que Abraão andou segundo os mandamentos, que obedeceu os mandamentos da lei de Deus, é óbvio que o sábado está incluso, porque já era visto como lei desde antes do Sinai, era visto como mandamento desde antes do Sinai. Então fica bastante óbvio que a guarda do sábado estava presente na história do povo de Deus. Obviamente que antes de Moisés não existia escritura sagrada. O povo andava com Deus através de tradições orais, porque Deus falava com Adão, Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, e etc, etc. Mas a gente só conhece essa história porque Deus mandou Moisés escrever. Moisés escreveu o Gênesis, escreveu a história da criação, a história de Adão, da queda, escreveu a história de Noé, de Abraão, de todos os patriarcas, foi Moisés que escreveu. Mas antes disso, o povo não tinha escritura e era um processo de tradição oral. E a guarda do sábado foi passando, a vontade de Deus foi passando com a tradição oral. Mas veja mais o versículo 29 agora. Ó. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Você vê aqui que no começo do texto Deus fala assim, ó. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Considerai que o Senhor vos deu o sábado, mas Deus só vai dar os 10 mandamentos e as tábuas da lei um mês depois. Que dia será que foi que Deus deu esse sábado para o povo? Se você voltar de Êxodo 16 para trás, você não vai ver nenhum texto específico de Deus dando o sábado.
Não tem um texto específico de Deus dando o sábado. Só vai ter futuramente, mas aqui Deus diz que já deu o sábado antes daquele evento. Então, esse sábado dado foi dado a quem? Foi dado a Adão e Eva na semana da criação, antes da queda. Depois da queda, obviamente o povo continuou obedecendo. E como uma espécie de tradição oral, Adão e Eva foi pregando o Senhor, pregando que viria um Salvador, que eles foram expulsos do paraíso, que foram os primeiros pais, os primeiros terrestres, que desobedeceram, que eles iam passar pela morte, mas que viria o Salvador, o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E assim, essas crenças no Deus de Israel foi espalhando para o povo. Depois Deus vai lá e conversa com Noé, antes do dilúvio. Depois do dilúvio tem todas aquelas histórias que a gente já conhece. Ou seja, o sábado, a lei e a vontade de Deus, foi passado dessa maneira, através de uma tradição, até que veio Moisés para escrever. Antes disso, antes de Moisés, não existia escritura sagrada. Até porque durante muito tempo não existia nem a escrita, né? A escrita foi inventada um tempo depois de todo esse acontecimento de Abraão e etc, etc. Então, meus amigos, ficou bastante claro que a guarda do sábado é bastante antes do Sinai. A guarda do sábado foi estabelecida desde a criação. Então, esse negócio do sábado foi dado apenas para Israel, apenas para judeu, é uma falácia. Muitas pessoas não querem obedecer o sábado hoje, talvez por ver alguma dificuldade, mas a questão é, nós estamos em Deus. Se Ele nos deu esse mandamento, Ele tem um propósito muito grande. Se Ele estabeleceu na semana da criação, antes do pecado, mas também deixou posteriormente, Ele tem um propósito. Então, meus queridos, que Deus te abençoe. Curte o vídeo se você ainda não deixou o like, deixa aí. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Compartilhe esse vídeo para as pessoas da sua igreja. E que Deus te abençoe. Também deixa um comentário aí embaixo se você tem alguma coisa para conversar comigo. Alguma coisa que você deseja de falar. Participe e interage com a gente. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.